Se você quer plantas lindas, maravilhosas, mesmo dentro de casa, mesmo morando num país frio que não seja muito bom para plantas, fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço um potente substrato para as minhas plantas aqui de casa, que até os que não têm flores ficam com uma folha maravilhosa. É isso mesmo que você está vendo. Você vai pegar lentilhas, vai deixar elas de molho de uma noite. No outro dia você vai bater toda essa mistura no liquidificador, vai coar e vai colocar nas suas plantas, bem na raiz das plantas, meninas. Eu tenho várias plantas aqui na minha casa. Eu tô numa fase que eu tô virando mãe de plantas, então eu tô querendo plantas para todos os lugares. Minha casa já foi muito vazia. Quando eu cheguei aqui na Holanda, eu não sabia como cuidar de plantas, então as plantas que eu escolhia sempre morria porque eu tô na Holanda. Mas agora que eu aprendi as plantas certas e eu me rendi às folhagens, eu aceitei que nem sempre você precisa ter flores dentro de casa. Mas se você tem folhas bonitas, se você consegue cuidar de folhas, é maravilhoso. Então eu tô me arriscando em todo tipo de flores, de plantas. Se tiver flores é ótimo, se não tiver, as folhagens delas estão me enganando cada vez mais. E como vocês podem ver, eu tenho de tudo quanto é tipo de espécies e cores, sim. Eu me rendi a flores e às folhas com cores de clima tropical. Entendi como elas gostam, o que elas gostam. Coloquei bancadas na minha casa para poder colocar mais plantas penduradas. Eu quero fazer plantas suspensas em tudo quanto é canto da minha casa. Olha só essa. Eu não sei o nome de todas as minhas plantas, meninas. Normalmente, quando eu vou comprar, eu sinto o chamado, então eu acabo comprando as plantas sem olhar muito o nome delas. E elas, normalmente, depois disso, elas dão certo na minha casa, eu não consigo mais ficar sem. O problema é controle, porque eu não posso ver uma planta que eu já quero levar. E como vocês podem ver, eu tenho plantas até dentro de água. Quando eu acho uma variedade de plantas diferente do que eu tenho em casa, eu compro, coloco lá, depois eu dou uma estudada sobre como elas funcionam, que tipo de substrato, de terra elas gostam, e aí eu replanto em vasos maiores e caço um cantinho. Sim, a minha casa é de 3 andares e eu tenho plantas para todo lado, inclusive na parte de cima. Essa trepadeira tá tão grande que ela tá rente com o teto e ela já tá arrastando no chão, eu já não sei mais aonde colocar. Tô pensando em colocar para ela descer pelo o cabo da escada, mas ainda é só uma ideia. Eu tenho que ver como que isso funcionaria. E além dessas jiboia, que ela é um misto, ela tem 2 jiboias diferentes, eu tenho a outra jiboia do outro lado, do lado da entrada do banheiro, que é no corredorzinho. Ó, vocês podem ver como que é uma mistura delas. Ela é um mix de folhas. E sim, como eu disse, ela tá quase arrastando no chão. E essa outra aqui, ó, essa aqui é a maior de todas que eu tenho nessa parte da minha casa. Eu já pendurei os galhos dela na parede e eu já tenho que ver onde que eu vou pendurar, porque já tá arrastando no chão de novo. Ela cresceu muito e eu amo essa planta, gente. Essa é o meu xodó. Eu limpei as folhas delas. Para mim é uma terapia limpar as folhas dessas plantas. Então eu limpo, tiro as folhinhas que estão mortas, higienizo sempre com um lencinho e tiro a poeira delas toda, folha por folha. Terapêutica. Experimenta e você também vai ver. No quarto da minha filha eu tenho essa, que é dentro da água. Ela tá pedindo arrego já, bichinha. Ela tá muito grande. Era só um galhinho que tinha quebrado, da outra eu coloquei lá. E tem essa, que essa eu sei o nome, é a Zamioculca, né? Ela tem uma folha linda e a minha filha toda noite fala com ela, porque ela fica do lado da cama da minha filha. Minha filha ama essa plantinha. Ela sempre conversa com essa plantinha. E sim, acreditem, essa planta desenvolveu muito mais depois que Yasmin começou a conversar um pouco mais com ela. Dizem que as plantas não nos escutam, né? E eu acredito muito nisso, meninas. E aqui no banheiro eu tenho essa planta que eu não sei o nome, mas é tipo um capinzinho. Como vocês podem ver, eu cheguei com ela, eu nem fiz a limpeza dela, né? Ela tava na loja e eu percebi que precisava fazer uma limpeza, tirar esses galinhos que estão mortos, né? Fazer uma limpeza, uma higienização. Só que eu não tive muito tempo, coloquei ela lá para poder depois eu fazer isso. E sim, depois foi que eu fiz isso. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que ela ficou depois, como que eu consegui limpar ela e o tanto de folhas que eu retirei. Às vezes a gente acha que nossas plantas não requerem atenção, mas sim, precisa.
E na parte final, da parte de cima da casa, ou seja, no terceiro andar, eu tenho essa planta, que por enquanto é a única que eu tenho que dá flores. E sim, ela dá flores o ano inteiro, gente. Eu não preciso me preocupar. Só preciso colocar esse substrato e essa planta dá flores, dá horrores de flores. Tantas flores, as folhas caem aos tufos. Eu tenho que limpar constantemente essa parte do chão aí, porque cai muitas flores e ela solta um melzinho, então acaba grudando no chão. Mas é um trabalho que eu amo fazer, gente. Eu amo cuidar dela e eu sempre falo muito com ela. E eu tô percebendo que ela tá com umas folhinhas meia murchas. E eu sei o que é isso. Eu preciso podar ela. Ela tá pedindo socorro. Eu vou ter que podar ela para poder ver se ela dá uma melhorada, uma enchida também. As plantas precisam ser podadas. Eu já entendi isso. Não tem que ter dó. Elas precisam, elas necessitam ser podadas para até dar um pouco mais de flores e ter um pouco mais de força. Então eu já estava aqui olhando e vendo quanto que eu preciso podar elas. Depois que acabar essas flores, eu vou podar ela para poder ver se ela desenvolve. E também vou replantar, né? Estou vendo aqui como que eu faço para poder acentuar uma nova muda dela. Aí eu vou podar e colocar em um outro vaso uma nova muda dela. Quando eu comprei ela, faz 4 anos. Eu comprei ela em uma outra, de outro tipo enroladinha. E só essa sobreviveu por mais tempo, né? Ela continua aqui. Mas eu tô vendo que ela tá pedindo socorro. Me poda, pelo amor de Deus. Tira as minhas pontinhas. Então eu já tô me organizando, né? Tô esperando o mês certo que tá chegando para poder fazer essa poda sem ela sentir muito e sem prejudicar ela. Que planta é assim, né, meninas? Se você não cuida, elas precisam, elas sentem sua energia. Eu gosto muito dessa planta nesse cantinho. Esse é o meu cantinho da criatividade. E finalmente a fórmula ficou pronta. Como que eu fiz aqui a parte final, meninas? Eu coei, porque para não ficar resíduo, eu já coloquei sem coar e fica mofado por causa do resquício das sementes. Então é melhor você coar. E aí você coa, coloca em um frasco adequado para rega e dissolve com mais água, tá? Não fica grosso assim não, você coloca com mais água. E aí você rega as suas plantas normalmente com esse substrato e elas vão ficar maravilhosas. Eu não filmei todas, eu só coloquei nessa aqui para vocês verem como que você faz. Você vai lá no fundo, lá na raiz das plantas e coloca só um pouquinho. Você não precisa encharcar muito não, tá? Você coloca só um pouquinho, você não tá regando, você tá colocando o substrato. E as suas plantas vão crescer, vão se desenvolver, vão encher, vão ter vida nova. Você vai ver só o que acontece com as suas plantas quando você usa esse substrato. Até um próximo vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, meninas. Beijo!